Salve, orientistas! Aqui é o Júnior Dias e hoje vamos iniciar nossa live para o 26º Campeonato Brasileiro de Orientação 2025. Vamos colocar aqui o nosso palco. Então, pessoal. Oi. Vai estar dando um pouquinho de retorno. O pessoal está me escutando bem aí? Estamos sim. Show, vamos lá. Hoje quem está aqui com a gente aqui, nada mais, nada menos do que a diretora do evento, Aista Franzoi, certo? Franzói. Franzoi. E nosso diretor técnico e mapeador também, Alvin José Pereira, muito conhecido aqui nas provas aqui do Centro-Oeste. Então, ele já... O nome dele já é o cartão postal dele. Mas vamos ter também a presença do nosso presidente do conselho, o Xavier. Ele vai dar uma informação muito importante agora no início. É muito interessante que todos prestem bastante atenção. Vamos aqui. Opa, Xavier, pode dar sua notícia. Boa noite, Juno Dias. Boa noite, Ista. Boa noite, Alvin. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento ou posteriormente. Primeiramente, desejar a toda a organização do evento que esse Cambor seja mais um excelente evento, como tem sido os últimos anos. Todos estão preparados, claro, ainda na última semana, muita coisa a ser feita ainda, mas pelo que a gente vê no boletim, ordem de partida, tudo está caminhando como normalidade, né? Essa impressão que nos passa, assim, como atleta, né? O motivo da minha presença aqui é mais para um alerta. Então, nós, há cerca de 30 dias atrás, nós tivemos a Copa Sul, e aconteceu um incidente muito raro dentro do nosso esporte durante a Copa Sul, mas temos que abordar sobre ele para que ele não se torne rotina. E há muito tempo isso que não acontecia. Eu mais ou menos lembro assim alguma coisa lá por 2008, 2009 aconteceu alguma coisa nesse sentido. Não vou dar detalhes aqui, né? Foi feita uma investigação, né, junto com o organizador, e colhemos muitas experiências com esse fato. E baseado nessas experiências, eu quero deixar um alerta aqui, e esse alerta para pouquíssimas pessoas, um número que não chega, assim, 5, 2, 1, 2 aí, que não entendeu a razão do nosso esporte. O que aconteceu lá durante a Copa Sul? Um ponto de controle foi tirado do seu local original por cerca de 4 metros, estava num lugar mais visível, foi colocado 4 metros num lugar mais escondido. Isso gerou uma série de complicações. O organizador fez o que estava ao seu alcance, o júri técnico fez o que estava ao seu alcance, e as medidas administrativas, em seguida, tudo foram feitas dentro do que podia ser feito, dentro das regras de orientação pedestre e regras da IOF. Eu não quero falar sobre esse assunto, né? Eu tenho essa detalhe. O que acontece? A pessoa que fez esse ato totalmente antidesportivo, ela acha que, de repente, a gente não pode chegar ao seu nome. E desta vez, como passaram bem mais que 100 atletas nesse ponto, e nós não tínhamos ainda experiência nesse assunto, que é uma coisa muito rara de acontecer a nível mundial, né? Tanto a CBO como o organizador não temos essa experiência, essa expertise ainda num assunto como esse. Talvez durante o evento, se tivéssemos tomado as medidas mais rápidas, porque não tinham conhecimento, quando passamos a conhecer o assunto posteriormente, nós podíamos chegar ao nome dessa pessoa. E quando eu falo nós podíamos chegar ao nome, eu quero dizer aqui com certeza que nós chegamos a 3 nomes. 3 nomes, com certeza. A pessoa que fez isso, ela é um dos 3. Porém, nós não temos como dizer quem dos 3 com certeza. E quando a gente não tem certeza, a gente não fala nada. A gente
silencia para não cometer um ato injusto. O que eu quero alertar aqui é que se alguma pessoa, essa pessoa estiver ouvindo, ou alguma pessoa passar pela sua cabeça que isso vale a pena, hoje vale Bolsa Atleta, vale convocação para o Mundial, ginasíades, e nem todas as pessoas têm uma percepção do que realmente é o fair play dentro do esporte, e não fala só de orientação, qualquer esporte. Tenta tirar vantagem das formas mais inesperadas possível. Esse recado não vai para 99,99% dos jogadores, vai para o 0,001 que não se encaixou nesse perfil do esporte, como qualquer esporte. Que hoje nós temos a expertise. Baseado nesse fato, né, o que a gente pode apurar, tudo, nós temos a expertise para chegar no nome exato. Uma ou outra situação pode impedir que a gente chegue no nome exato, mas vamos chegar muito próximo, como foi dessa vez. Chegamos em 3, mas por fatos alheios à nossa vontade e por falta de mais expertise e experiência, não podemos dizer com certeza quem é dos 3 e assim silenciamos, né, e ficamos atentos. Esse o recado que eu queria passar, né, de forma geral, né, para que essa pessoa, ou quem voltasse a ter uma ideia como essa, retraia, porque a pena mínima básica para isso é banimento do esporte, além da vergonha em si que essa pessoa vai passar publicamente. Isso aí é problema de cada um, né? Mas eu aqui como presidente do conselho da CBO, o conselho decidiu que não divulgássemos nada, como seria divulgado um informativo geral, e eu aproveitasse esse espaço aqui, nas vésperas do evento, né, principal evento nacional, e passasse esse recado aqui para essa pessoa especificamente, né, e tirar, né, daquelas pessoas que poderiam pensar em fazer isso, essa assim, atitude, né, que é totalmente antidesportiva e não combina com o nosso esporte. Não combina com nenhum esporte. Mas, assim, é muito raro acontecer no nosso esporte. E eu estou falando com propriedade porque eu fui no local. O ponto era meu, esse ponto era meu. Eu passei pelo ponto, o ponto estava no local. E no outro dia o organizador me levou no local e mostrou como a situação aconteceu. Então, realmente foi uma atitude totalmente antidesportiva. Esse o meu recado. Esse o recado da CBO. Esse recado não é só da CBO, é das federações, é dos clubes, né? Todos têm que estar atentos para que isso não se torne uma rotina no nosso esporte. Então, desejar a todos aí, o Júnior Dias, o Alvin, Star, toda a comissão organizadora aí do Cambor, um excelente evento, e me despeço aqui só com esse assunto, que não é tão agradável, mas ele tem que ser dito para que a gente possa inibir que isso volte a acontecer dentro do nosso esporte. Okay, muito obrigado, boa noite a todos. Júnior Dias, pode tocar em frente. Bora lá, pessoal. Vamos voltar aqui. As palavras tinham que ser faladas, né? Nosso esporte é um esporte lindo e precisa da honestidade de todos, correto? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso evento. Esse é o evento do ano, né? O principal campeonato do ano, válido tanto para o ranking nacional, para o ranking WRE, e ainda tem mais um upgrade, né? Que ainda está um campeonato que está fazendo em parte do campeonato de surdos também. Gostaria que a nossa diretora técnica falasse um pouco desse evento, por favor. E complementando, o Campeonato Brasileiro de Orientação do Trail, né? Cambrato. Mas então, pessoal, boa noite. Meu nome é Esther, sou diretora-geral do 26º Campeonato Brasileiro de Orientação. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho dos detalhes sobre o evento. Alvin? Sim, boa noite, tudo bem? Oi, você vai falar primeiro da parte administrativa? Sim. Só pode se apresentar. Tá, nós tivemos um problema aqui no sinal, né? A gente estava com dificuldade aqui eu não estava ouvindo bem no começo,
Mas boa noite a todos, é uma satisfação a gente estar aqui, né? Eu sou com a parte de diretoria técnica e também eu sou mapeador, né? Fiz o mapa tanto do médio como do longo, fizemos apenas uns ajustes nele, o Geraldo Paulino fez esses ajustes. Então estamos aqui para um bate-papo aqui, né? Para a gente complementar algumas informações, além das que já estão divulgadas nos boletins. Eu gostaria, diretor, que você falasse um pouquinho dessa cidade, né? Que essa cidade é bem no coração do Goiás, bem no interior do nosso país. E melhor ainda, que mudou o clima, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco de como é que vai ser a cidade quando os atletas chegarem, que todo mundo está até eufórico. Sim, sim. O Clube de Orientação Entre Rios tem sede aqui em Ipameri, é uma cidade do interior goiano. Uma cidade tranquila, pacata, a gente tem menos de 30 mil habitantes. Então, a todos os atletas que escolheram se hospedar em Ipameri, com certeza eles vão aproveitar desse descanso entre as provas, porque a cidade ela é realmente uma cidade muito tranquila. Mas a gente também está bem pertinho de Caldas Novas, né? A cidade que o Alvin reside. E Caldas já é o oposto de Ipameri. É uma cidade turística, muito agitada e vai oferecer muitas opções de diversão, lazer entre os horários aí das provas da nossa competição. Então, com certeza, nas duas cidades os atletas estarão bem acolhidos. Então vai ter situação para todo mundo. Quem quer calmaria do interiorzão, pode ficar em Palmeirim, que é o lugar correto. Mas quem quer curtir águas termais, clubes aquáticos e tudo mais, pode ir para Caldas Novas, que é pertinho, né? Fica o quê? 30 quilômetros só. Vai conseguir Isso, aproveitar muito bem isso. Isso, da arena principal do evento, Caldas 25 quilômetros e Palmeirinha 35 quilômetros. Aí quem tiver em Caldas para o sprint tem que se deslocar um pouquinho mais de Caldas Novas, um pouquinho mais, né? 60 quilômetros. Então, eu já vi que nossa programação ela sai ela está um pouquinho diferente do que dos campeonatos regionais, ela tem uma programação diferente. Eu achei bastante até interessante. Eu vi que já começa no dia primeiro o evento, no 1º de maio, já começa já com o evento lá do evento modelo e o Trail. Você poderia falar alguma coisa mais sobre ele? Sim, sim. No dia 30, a gente vai estar recebendo aí a chegada das delegações, então o ginásio já vai estar todo organizado para receber os atletas e as delegações, e a nossa secretaria já vai estar em funcionamento para a entrega dos kits no dia 30, quarta-feira. Aí na quinta começa de verdade a programação, né? Então as provas ali do evento modelo pela manhã e no período da tarde. E no período da tarde nós temos o percurso de trail walk, vai ser um pré ou sprint. Então os atletas a gente pede que façam uma boa leitura do boletim do trail walk, que tem informações importantíssimas. O trail walk tem horário de entrada na quarentena, a quarentena também tem horário ali de encerramento. Então se o atleta chegar fora desse horário, ele não vai poder fazer a prova. A gente vai dar as orientações no dia. É importante que o atleta tenha ciência que não é permitido conversar durante o percurso, instruir outro atleta. Dentro da área de quarentena, eles também não poderão utilizar celular, mas a equipe vai estar por ali também tirando fotos para não tirar essa possibilidade, né, deles terem um registro ali do momento. Então, a gente acredita que vai ser muito divertido. Eu e o Reinaldo testamos a pista lá com o Álvaro. Foi meu segundo percurso de trail walk e eu achei muito divertido. Então, com certeza, quem se inscreveu vai achar muito divertido, muito bacana. Show, show. Particularmente, eu sou apaixonado por trail. Antes eu não entendia muito bem ali, mas quando eu vi que, basicamente, ele é técnica pura. Se você consegue aprimorar aquilo ali, depois utilizar na corrida, com certeza o nível técnico aumenta ali. Então, e no caso da secretaria? A secretaria vai estar aberta a partir de que horário? E qual o local da secretaria? No dia 30, na quarta-feira, das 8 às 17, lá no ginásio de esportes. Então, o pessoal que já chega ali de ônibus ou vai ficar no acantonamento, já consegue fazer a retirada dos kits. Isso na quarta, dia 30. Dia 1º, continua no Parque Municipal, no ginásio. Então, o pessoal pode retirar o kit tanto pela manhã quanto pela tarde. E aí, uma observação, talvez não fique tão clara no boletim, é que o atleta que deseja fazer
evento modelo, ele tem que fazer a retirada do kit, porque o mapa do evento modelo estará dentro do kit, porque ele vem na escala apropriada à categoria que o atleta foi inscrito no evento. Então, é só uma observação, porque às vezes quem está ali naquela logística de Caldas Novas tem que se atentar com a questão da retirada do kit. E depois disso, então, a secretaria, na sexta-feira, cerimônia de abertura, vai lá para a arena principal do evento. E ela fica lá nos 2 dias do percurso Floresta. E no dia do sprint, volta aqui para a cidade para continuar funcionando e atendendo o pessoal aí no percurso sprint. Então, a secretaria ela fica se movimentando, né? E a gente pede atenção no boletim número 3, tem os horários certinhos de funcionamento, qualquer dúvida também a gente fica à disposição. Show demais. Em relação ao acantonamento, aquele atleta que chega um pouquinho mais cedo ali, como é que funciona, onde é que vai ser exatamente? Vi que vai ser no ginásio poliesportivo, como normalmente a gente gosta de pernoitar. Mas a pergunta, tem um horário já de abertura? Como é que vai funcionar mais ou menos? O ginásio está liberado a partir da quarta-feira, até tem uma delegação que vai chegar na madrugada, então a gente já avisou o pessoal do ginásio, tem guarda tanto diurno quanto noturno. O ginásio tem a estrutura básica ali, a gente vai ter um fogão, geladeira, para o pessoal poder fazer alguma refeição, se necessário, né, passar um café. E tem também os vestiários com banheiro e chuveiro. Então, no ginásio municipal de Ipameri, que é pertinho ali do Trail. Então, quem está inscrito ali no Trail e estiver acantonado, vai andar ali alguns metros e vai poder fazer a prova. Eu vi que praticamente quem está no acantonamento já vai se esbarrar com o trail, já não tem como se perder o trail, não tem como se perder a primeira prova. Eu acho que é só 100 metros, né? É muito perto. É bem se perder, já está complicado, já tem que reagrupar, refazer todo o procedimento. Vamos lá. Em relação ao primeiro dia de competição em si do Campeonato Brasileiro de Orientação, eu percebi lá que, diferente dos outros campeonatos, onde tanta elite partia do percurso longo e os demais longo também, nessa vez deu uma invertida. Então o atleta precisa ter essa atenção, certo? Sim. Os atletas... Essa parte aí, né, Ista, eu posso até falar dela, que eu sei que vai estar entre a parte do mapa, né, Júnior? Essa parte foi uma parte muito interessante, porque você vai estar, os atletas do WRE, ele vai estar, os atletas da elite, ele vai estar correndo totalmente individualizado, né? Então não tem interferência das outras equipes. E o que isso aí, o que se permitiu fazer isso aí, é que o nosso mapa aqui do Campeonato Brasileiro é um diferencial assim que a gente sempre procurou trabalhar, porque a nossa região aqui, né, até fazendo uma contextualização, a federação aqui do estado de Goiás é uma das federações mais novas que tem, né? Então, como a gente não tinha tradição, né, era uma federação pouco conhecida, a maneira de nós fazermos ela tornar mais conhecida, tornar mais forte, trazer os atletas para cá, é sempre a gente colocar áreas diferentes, mapas inéditos, né? E até uma curiosidade, enquanto a Issa estava falando aí, eu estava relembrando aqui, ó, esse é o 6º campeonato brasileiro que nós fazemos aqui no estado do Goiás. Apesar de ser uma federação muito nova, é uma federação de 2011. Então é uma das mais novas que tem. Nós fizemos um campeonato brasileiro aqui em 2011, na Fundação da Federação, foi exatamente aqui em Caldas Novas. Depois nós fizemos um campeonato brasileiro em 2012, em Teresópolis de Goiás, ali na Grande Goiânia. Depois, em 2014, nós fizemos em Hidrolândia, também em Grande Goiânia. 2016, nós fizemos bem aqui próximo, aqui, né, que é no Rio Quente, aqui a 30 quilômetros de Caldas Novas. Aí, em 2018, nós fomos para Cristalina e agora voltamos aqui para a região aqui, né, das águas termais, né, que é Ipameri. Então, esse mapa, indo na pergunta que você fez aí, esse mapa que nós estamos fazendo no Campeonato Brasileiro é um mapa de mais de 500 hectares, uma das áreas mais bonitas que nós temos, região aqui, essa região aqui de Caldas Novas, Rio Quente, Ipameri, é uma região muito rica em relevo e vegetação. Então é um mapa de mais de 500 hectares, para você ter uma ideia, onde nós estamos fazendo o percurso modelo, dava para fazer um médio lá. Então, quem não está fazendo modelo vai perder, porque é uma área também inédita, assim, não foi usada para nada. E com isso aí permitiu, né, que a gente fizesse. O longo vai ser de um lado num dia,
e o médio vai ser a elite que está fazendo, no primeiro dia, que é na sexta-feira. Quando for no sábado, a inversão. A elite vai fazer o longo e as demais categorias vão fazer o percurso médio. E até um detalhe interessante que nós preocupamos foi de fazer os horários de partida diferenciados. Então, está no boletim, né? A partida dos longos será sempre 8h30, para que os últimos atletas não saiam tão tarde. E a partida do médio, nos 2 dias, será 9 horas, porque é um percurso que acaba mais cedo, de qualquer forma. Então, é isso. Perfeito, perfeito. Então, em relação a boa parte dos... Eu posso falar que eu sou apaixonado por aqui, já dos 6, 3 campeonatos brasileiros, 2 já participei, esse agora vou participar também, então estou bem, gosto bem aqui desse bioma. Mas para quem não conhece esse bioma, se poderia dar uma palhinha do que é o Cerrado, e aproveitando, já tem até uma pergunta aqui no chat em relação à chuva. O que o Cerrado é quando chove nesse clima agora? Olha, isso aí eu acho que é a parte mais interessante, né? Igual você falou aí, eu por exemplo, sou suspeito para falar, né? Mas eu gosto demais do Cerrado. Você sabe por que eu gosto do Cerrado, Jandir? Porque o Cerrado, a vegetação dele, ela muda muito pouco com a questão de vegetação. O Cerrado, como todos sabem, ela é uma vegetação muito resistente, ele é resistente assim, em qualquer circunstância. Então, por exemplo, ele passa por um período muito seco, a gente tem um período aqui de 5 a 6 meses totalmente sem chuva. O Cerrado geralmente está numa região de cascalho, de pedra. Geralmente, igual toda a região do Brasil, infelizmente ocorrem incêndios, então é muito comum ocorrer incêndios no Cerrado, e a vegetação dele está ali, sempre a mesma, muito resistente. Então, assim, a vegetação do Cerrado ela não muda muito. A única coisa que vai mudar com o Cerrado, geralmente, é se tem animais ou não. Quando tem animais, a vegetação vai estar mais baixa, aquele capim, aquela gramínea que fica no meio das árvores vai estar mais baixa. Quando não tem animais, aquela grama, aquele capim que tem, fica um pouquinho mais alto. Mas, via de regra, tanto faz se está chovendo ou se está sem chuva, que a gente passa aqui um período de 5 a 6 meses sem chuva, a vegetação é muito parecida, ela não muda muito. Nesse período nosso agora, aqui na parte central, nós estamos terminando o período de chuva. Então as chuvas começaram aqui, esse ano começou em outubro, mas geralmente ela começa em setembro. Quando chega no mês de abril, nós estamos nos últimos períodos de chuva. Então, quando nós chegarmos aqui, tem umas chuvas pequenas, que agora muito pouca chuva. Quando nós chegarmos no dia lá do campeonato, dificilmente vai estar chovendo, mas a vegetação está muito boa. Eu andei em toda a área, andei mapeando, depois andei agora etiquetando os pontos, andei conferindo os pontos de novo. Assim, uma coisa que eu garanto, qualquer local da área, ela vai estar com um trânsito muito bom. Uma característica que tem em nossas regiões aqui, um pouco diferente lá, principalmente ali do Rio Grande do Sul, as Paraná, Santa Catarina, é que aqui, determinadas regiões, se não tiver gado, se não tiver animais nas pastagens, o capim fica muito alto. Então, na nossa parte aqui do campeonato, nós temos um pasto muito pequeno, uma área muito pequena lá, que como não tem gado, o capim ficou muito alto. Aí é onde fica aquela vegetação ali, que a gente coloca o 407, que aí realmente fica muito difícil passar. Mas essa área, que é um espaço muito pequeno, próximo à represa, não tem nem rota, não tem pontos, não tem nada lá. Mas, de uma forma geral, a vegetação quase tudo cerrado, tem pouca pastagem, e o que vai ter uma característica muito interessante, até eu já respondo um outro questionamento, se não fizeram, mas alguém já fizeram por outros meios, o porquê da escala mesmo sendo da elite, do percurso médio ser 7.500. Então, primeiro que é previsto na regra, é possível fazer essa escala, exatamente porque o terreno é bastante, assim, ele foi, como se diz, muito bondoso com as curvas de níveis, né? Então é um terreno bem detalhado, muita curva de nível, então a gente pode tranquilamente usar a escala 1 para o 7.500, que vai até facilitar a navegação dos atletas. Então, assim, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito satisfeito com a área. Quem teve aqui em 2011, que competiu em Caldas Novas, que foi no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, a área é muito parecida com aquela. Show demais. Para quem é orientista aí mais experiente, sabe que relevo é muito bom.
para navegar, principalmente. Então, isso quer dizer que o Cambó desse ano vai ter bastante relevo para a pessoa poder brincar ali, para poder escolher suas rotas. Vamos lá. Pergunta principal. A área vai ser praticamente inversa uma da outra, da elite e dos normais, das demais categorias. Vai ser recolhido o mapa? No primeiro dia nós vamos recolher dos dois lados, né? Tanto do médio como do longo. Nós vamos recolher por quê? Porque no segundo dia vai ter a inversão, né? Então no primeiro dia a gente recolhe, no segundo dia aí não precisa fazer o recolhimento. É necessário que é para preservar a área do outro dia, né? Perfeito. Sim, exatamente. Exatamente. E o bom também é que vocês também se preocuparam bastante. Isso, quando senhores, leiam o Boletim 3. Muitas informações importantes. Veja cada detalhe. Eu vi lá que, a forma de vocês anteciparem o tempo, usarem melhor o tempo, a premiação já do Cambó já vai ser no segundo dia, né? Logo no sábado, então isso quer dizer que já vai ter a premiação do Cambó, só vai ficar no outro dia o sprint e a premiação do sprint. Então vocês conseguiram antecipar bem já os eventos. É uma parte interessante, viu, Júnior Dias, que a gente sempre fala, né? Nós tentamos muito nos colocar no lugar do atleta, né, para a gente entender que o atleta ele tem a questão do tempo dele, ele tem a viagem para fazer. E um detalhe importante que às vezes o atleta não percebe, né, e às vezes ele nem fica sabendo disso, mas muitas vezes para a gente fazer alguma coisa para beneficiar o atleta, você sacrifica a comissão organizadora. Um desses exemplos é essa questão de você dividir os percursos. Porque se nós tivéssemos só o percurso do longo num dia e o percurso do médio no outro para todas as categorias, era muito fácil para nós que vamos fazer a montagem de percurso. Porque você montava um percurso no dia anterior, enquanto ele estava realizando na sexta-feira, você montava o médio. Dessa forma que nós estamos fazendo, é como se nós estivéssemos montando dois eventos no mesmo dia, porque você vai colocar ponte, você vai passar fazendo a abertura de base. Então, quer dizer, acordando as bases, basicamente são em torno de 120 pontos que nós temos que colocar. Mas nós estamos com uma equipe assim de ponta, né, uma equipe técnica muito boa. Assim, a gente tem, como todos os locais da orientação, não é diferente, o pessoal geralmente tem equipes pequenas, são poucas pessoas que trabalham, né? Mas nós juntamos aqui, para você ter uma ideia, nós estamos com todo o pessoal do estado de Goiás trabalhando, mais um pessoal do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, mais alguns de Brasília. Então nós temos uma força-tarefa, nossa equipe não é uma equipe grande, mas é uma equipe assim, bastante capacitada. Então, a parte técnica, por exemplo, essa parte de premiar no sábado, ainda no domingo. Então a gente procurou bastante dar uma boa oportunidade para o atleta para viajar. Esse horário, por exemplo, do horário de partida que nós puxamos para 8h30 no percurso longo, isso é muito bom, porque você imagina 3 horas de partida, se nós formos partir 9h30, por exemplo. 9h30 para nós é ideal, para nós vamos colocar ponto. Mas para o atleta que partisse por último, ele ia partir 12h30. Então, até isso, nós preocupamos com todos esses detalhes. Acaba um pouquinho sacrificando a comissão organizadora, mas a comissão organizadora ela está aí para isso mesmo, para proporcionar o melhor ao atleta, né, como se diz, que é nosso cliente, né? Sim, sim. Vamos lá. Percurso vai ser um pouco fora da cidade, 30 quilômetros. Em situação de refeição, o atleta, eu sei que quem está lendo os boletins já consegue se antecipar a sua refeição. Pergunta, ainda dá tempo de reservar? Sim, a nossa preocupação em colocar uma data limite, porque atender esse número de pessoas é bastante complicado aqui para as empresas, né, da região. Mas a gente conseguiu, então, garantir um bom número de reservas antecipadamente. Se esse número extrapolasse demais a previsão, o pessoal que não fez a reserva ficaria sem a refeição, por ter extrapolado. Mas a gente conseguiu ficar dentro ainda do quantitativo que o pessoal consegue atender. E aí a mocinha responsável pela empresa, JM Espetos, já liberou, e na segunda-feira a gente vai abrir um novo formulário para aqueles que necessitarem ainda fazer a reserva dos almoços. Mas a gente agradece a todos que fizeram a reserva antecipada, porque essa era garantida. O pessoal que vai fazer reserva na segunda-feira agora
correr um pouquinho de risco de ficar sem um almoço. Não, e por experiência, reserve. Às vezes chega cansado da pista, já chega ali, se alimenta, depois vai curtir, vai para Caldas Novas ali para os clubes, depois vai descansar na cidade. Mas pelo menos já está ali com a refeição garantida. É muito melhor do que chegar e ter aquela surpresa. Não, vou deixar quando eu chegar que vai ter comida. Às vezes acaba e vai ser complicado. Até porque são 564 atletas, mais os acompanhantes. Então, vai estar bastante movimentado. Então, quem não fez reserva, corra quando abriu agora o formulário agora na segunda-feira, já corra, já garante sua reserva que já fica mais tranquilo. Em relação ao percurso sprint, último dia, já tudo mais tranquilo. Como é que vai ser o sprint? Vai ser na própria cidade? Eu vi lá que vai ser mais fácil. O que você pode falar sobre o percurso sprint? Alguma questão técnica? Isso, não, você pode falar, até porque o percurso sprint, Júnior Dia, tem um detalhe muito interessante, viu? Se o evento todo está muito próximo a Caldas Novas, né, tá 25 km de Caldas Novas, se você sair lá do local do evento para você entrar na cidade aqui em Caldas Novas, na verdade não dá isso, deve dar uns 15 km. 25 km dá exatamente da minha casa lá no local do evento. Agora, o sprint, se você quiser, a hora que você estiver pegando um ponto, você quiser perder uns 2 minutos ali e entrar na casa da Easter para tomar café, pode. Então vou deixar ela falar para a área, porque a casa da Easter está dentro da área do sprint. Então pode falar, Easter, sobre vai ter ponto de café lá? Pô, ponto de café, então já vou falar com você. Café, tomar aquele café, pronto, depois continua o percurso. Exatamente. Eu quase coloquei minha casa no croquis de localização do boletim. Casa da Easter. Estava próximo ali. Pessoal, o sprint, a gente pede para o pessoal se atentar, porque não é uma área isolada, né? É uma área urbana, então vai ter tráfego de veículos. Então, fiquem atentos sempre, atravessar a rua no domingo. Aqui é bem tranquilo, então não tem um movimento muito grande. Vai ter um pouquinho de movimento ali próximo, que a gente tem uma feira municipal, onde tem vários feirantes vendendo produtos e o pessoal comendo um pastel, tomando uma garapa, né? Mas tem um movimento ali, mas o movimento é pequeno. Outra observação que não consta no boletim é a questão de banhos no dia do sprint e almoços. O almoço a gente optou por não oferecer um almoço específico, porque como está dentro da cidade, o atleta ele tem liberdade de fazer a refeição em vários locais. Então, no grupo de WhatsApp, a gente divulga com antecedência quais serão as opções dentro de Pameri que estarão em funcionamento para que o pessoal possa fazer o almoço após a prova. E outra observação importante, então, seria o banho, né? A opção de banho no dia do sprint seria dentro do acantonamento no Parque Municipal. Não é próximo, ali, tão próximo à área do sprint, mas Ipameri tudo é bem pertinho, pessoal. Então, a distância ali de quem está realizando a prova, precisar tomar um banho ou tomar um banho antes de retornar para casa, é bem pertinho. Eu vi lá também no boletim, já estava falando que o SIAC vai estar ativado no sprint, né? Então, o atleta que tem SIAC já vai poder utilizar ele na sua prova. Sim, até uma observação importante, a gente colocou no boletim grifado de alaranjado e em negrito todas as informações que sofreram alguma alteração do boletim 2 para o boletim 3. Então, o SIAC, né, inicialmente, a gente tinha pensado em oferecer o sistema em todos os percursos, por fim, considerando aí a condição do nosso material, a gente optou por deixar somente no sprint o SIAC. E importante também dizer que no boletim, o pessoal ficar atento também aos horários lá na programação, porque algumas provas a gente puxou um pouquinho o horário para justamente atender aquilo que o Alvin falou, do atleta não partir tão tarde. Então, a gente fez alguns pequenos ajustes, com certeza não vai impactar muito aí na rotina dos atletas e no planejamento, mas que todos fiquem atentos a essas informações que mudaram lá no boletim, que estão grifadas em negrito e em alaranjado. Já vou aproveitar também, já perguntar para o Alvin, na parte técnica, vai ter bloqueio nesse sprint, ou vai ser realmente
própria cidade que vai desenhar ali os percursos? Não terá bloqueios nenhum, né, Ista? Até porque o local do sprint, quem já viu lá o modelo do mapa, já devem ter olhado na cidade, então ela é cheia, tem muitas ruas, não é aquela cidade, como é que nós falamos aí, planejada, né, Ista? De quadras, né, bem cestinha, de 400 metros, então tem rua de todo jeito, tem um córrego lá, então a própria cidade já vai definir. Ipameri é uma cidade, assim, das mais antigas aqui de Goiás, né, então é aquelas mesmo, não é nada planejada, então a próxima cidade já vai definir bem aí essas rotas, as ruas, não foi necessário fazer bloqueios. Isso, vai ter algum lugar para deixar criança, alguma área kids? Assim, dentro da arena, no dia dos percursos floresta. A gente colocou uma barraquinha, temos 3 cuidadoras lá, vai ser uma coisa simples, mas a gente pensou em dar ao menos um pouco de suporte aos pais, né, que tem as crianças aí participando durante os dias do evento. Precisa tirar uma soneca lá, fazer uma pintura, brincar. Então, vai ter esse espaço lá para as crianças. Perfeito. Já vou pedir, quem tiver mais alguma dúvida, já pode colocar aqui no chat, pode fazer essa pergunta. Eu acho que agora, se você tiver mais algum ponto que a gente deixou passar batido, quiser levantar de novo. Júnior, eu queria até voltar lá na parte lá do percurso do médio e do longo, porque é uma coisa que geralmente o pessoal pergunta muito, né? Ninguém perguntou, nós não falamos nada também. Geralmente o pessoal pergunta sobre principalmente gado, né? Nas nossas regiões e cachorro, né? Aí às vezes eu costumo brincar com eles assim, olha, o gado é manso, cachorro, se você encontrar um dos dois está perdido, né? Às vezes eu brinco assim, né? Mas nessa região nossa aqui, uma parte muito boa dessa região que vocês vão ver, é mais de 500 hectares e nós temos apenas uma residência no interior do mapa. Tem uma rodovia que corta o mapa e todas as residências estão às margens da rodovia, ou seja, é um mapa totalmente livre, então isso é uma grande vantagem, que ninguém vai estar passando perto de residência, então nós não temos problema de cachorro, não tem nada. A questão do gado, nós temos um proprietário principal lá, que tem aquele gado que o pessoal conhece muito, que é o gado ali mais, na nossa região que eles falam o gado Nelore, o gado branco, né? Ele vai deixar o gado no dia, nós já acertamos com ele vai deixar o gado fechado. Então assim, o pessoal vai estar totalmente numa área totalmente livre para correr, tanto no médio como no longo. Então esse acho que é um detalhe importante também para a gente passar, né? Que isso aí vai ser muito bom para o atleta. Perfeito, perfeito. Tem um atleta aqui que já está perguntando sobre a área kids de novo. No longo e no médio ou só haverá no longo? No longo e no médio. Então isso quer dizer que toda aquela parte ali, quando tiver o percurso fora da cidade, o atleta vai ficar despreocupado que vai ter aquela área ali para deixar as crianças. Sim. Perfeito. Vamos lá. Tem aquela pergunta ali técnica ali, que o Alvin já vai saber de responder tranquilo, sobre relógio. É aquela velha pergunta, eu posso usar meu reloginho que marca GPS? Olha, essa aí eu vou deixar ali, eu acho que ela fica assim, ela fica de acordo com a regra, né? O que está previsto na regra, o atleta pode dar uma consultada na regra lá, o que tiver previsto na regra é o que ele pode fazer, até porque hoje nós temos cada vez mais inovações, né? Então isso é uma coisa muito importante, até a pergunta é interessante, é importante que o atleta, essas dúvidas que ele tenha, ele consulte a regra, até porque, né, Júnior, nossas regras estão em constante evolução, né? Teve alguém que quando eu joguei a escala 1 por 7.500 no Elite, já chegou logo, opa, Alvin, você tá jogando 7.500, não pode, é WRE. Eu falei, calma, eu falei, dá uma olhadinha na regra lá, 2025. Então essa questão dos relógios, GPS, é muito importante consultar a regra. A regra também já fala que se o atleta está na dúvida, está vendo ali, para evitar qualquer desconforto, desclassificação, é só apresentá-la para o árbitro do evento, ele vai dizer, não, esse aqui não oferece vantagem ali em relação ao mapa, está permitido ou não. É muito simples. Exatamente. Aquele detalhezinho, engraçado que todo o campeonato tem aquela mesma pergunta. É o pessoal que gosta. Eu também sou dele, sou apaixonado. É porque aqui atrás, aqui minha mata aqui não está mostrando, eu sou apaixonado por medalha. O reconhecimento da corrida. Eu já vi lá que vocês já publicaram lá, que para os novatos todo mundo já está garantido.
E para os demais já vai ser na velha regra que já todo mundo já conhece. 20 é a premiação, né, Star? Isso mesmo. E tem medalha de participação dentro do kit para todo mundo. Olha, então já vou colecionar mais uma aí garantida, já vou botar no mural. Essa aqui é o mapa e a medalha. É o que você fica olhando ali, fica admirando ali o que passou já. Então, pessoal, acho que tem mais algum ponto importante. O pessoal aqui a maioria das perguntas já foram respondidas. Isso, eu acho que você podia falar alguma coisinha também, Issa, sobre a questão, apesar que está no boletim e tudo, mas fala alguma coisinha aí sobre a questão do estacionamento, né? Porque nós temos uma particularidade lá que a arena está às margens de uma rodovia estadual. Então é importante, por exemplo, o pessoal ter atenção ali, tanto quem está em ônibus, está em van, ou nos carros ali, né? O local de estacionar, a hora que ele estiver cruzando a rodovia de um lado para outro, apesar que nós vamos estar lá com balizamento, com segurança, mas acho que é importante você falar alguma coisinha, né, sobre estacionamento. Sim, bem lembrado, Alvin. O pessoal vai ter que ter muita atenção, principalmente na questão da travessia. A gente montou a arena de uma forma a garantir mais segurança a todo mundo. Então, a gente vai fechar tudo com grade para garantir que quem passou para dentro da arena não tem muitas formas ali de sair, né? Então, por exemplo, a criança sai correndo, ela tem que sair pelo pórtico de entrada. Ela não consegue escapar por outras localidades. Mas tem essa questão da travessia, porque em um dia o percurso é de um lado da rodovia e no outro dia o percurso é do outro lado. Então o pessoal tem que ficar atento, a gente já entrou em contato com as autoridades, Polícia Rodoviária, Goinfra. Então a rodovia vai ser sinalizada para reduzir a velocidade dos carros que estão passando por ali, mas a gente pede uma atenção redobrada de todos os participantes no momento de fazer a travessia da rodovia. Teremos duas áreas de estacionamento. Estacionamento 1, adequado para ônibus. Estacionamento 2, somente os veículos pequenos. E no dia do sprint, pessoal, o estacionamento do Lago Municipal, ele é bem limitado em número de vagas. Então, a gente pede que o pessoal consiga ali, nas ruas ali vicinais, fazer o estacionamento. A gente indicou o local mais plano e com área de manobra para os ônibus, mas o pessoal que está com carro de passeio estaciona ali em qualquer rua vicinal ou na própria avenida ali que margeia o lago. Perfeito. Nessa parte de estacionamento, então o atleta pode ir, vai ter lugar lá para estacionar, só ter cuidado, principalmente na atravessar. BR, rodovia, então sempre precisa de atenção. Sim. Na cidade, o atleta já coloca em qualquer lugar, já vai treinando, correndo, já aquecendo, já consegue se adiantar. Para quem tá chegando em Palmeirim, não conhece ainda, para quem já é daqui já sabe que são 3 horas de Goiânia, 4 horas e pouquinho aqui de Brasília. Mas vamos lá. Linhas de ônibus que passam, tem alguma dica, tem alguma coisa sobre isso? Entre Ipameri e Caldas Novas existia uma linha de ônibus, mas ela foi encerrada porque não tem muita gente realmente fazendo esse trajeto entre Ipameri e Caldas Novas de ônibus. Então, felizmente, a gente não tem essa opção de serviço. Tem também a questão do transporte, né, Júnior? A gente queria dizer assim, que a procura foi muito pequena com relação ao transporte da área de acantonamento ou até lá do hotel da Lagoa até a área do Floresta. A gente tentou, enquanto comissão organizadora aqui, viabilizar um transporte. Até então, assim, até o último momento, a prefeitura iria fornecer o transporte e depois eles cancelaram. Então, infelizmente, a gente não tem o transporte, mas aqueles atletas que necessitem fazer esse deslocamento, vamos contar todo mundo aí com uma rede de colaboração, né? Tanto nos hotéis quanto no acantonamento. E se a pessoa ainda assim não conseguiu uma forma de transporte, entre em contato com a gente, porque a gente conhece muita gente no acantonamento, temos também os nomes de quem está lá na Lagoa Eco Towers, então se porventura não tiver ali uma forma de transporte, a gente pode tentar ajudar a fazer esse traslado. E o transporte,
quem estiver vindo, por exemplo, ou de Goiânia, Uberlândia ou Brasília, então para Caldas Novas tem uma rede muito boa de ônibus, viu? Então se a pessoa vier tanto de Uberlândia como Goiânia para cá, tem bastante ônibus, não são ônibus específicos, são ônibus que passam por Caldas Novas, então assim, qualquer horário, a partir de 6 horas da manhã, 8, meio-dia, até 18 horas, tem muito trânsito aqui para Caldas Novas. E chegando em Caldas Novas para Ipameri, aí é muito perto, são 50 quilômetros apenas, isso se for para Ipameri, porque se for para a área do evento, dá menos de 30 quilômetros, é 20, 25 quilômetros só, então fica muito próximo. Mas a quantidade de ônibus, tanto de Uberlândia como de Goiânia para Caldas Novas, tem bastante. Qualquer horário que chegar na rodoviária lá vai ter ônibus. Já qualquer dúvida que o atleta tiver, já tem também aquele grupo lá de WhatsApp, já está funcionando, né? Grupo dos atletas. Tem também, vocês divulgam direto também no Instagram também do evento, então quem quer as informações principais, precisa de informação, precisa de ajuda, vá nos canais oficiais. Sempre se atente a isso aí, que aí já evita confusão, você acaba não tendo uma resposta, mas na verdade aquela rede ali não é o da organização, então é bom sempre acompanhar. No final aqui dessa live, vou deixar já aqui no comentário todas as redes aqui do Cambó, caso o pessoal não esqueça que a grande maioria já tá acompanhando, mas se tiver dúvida, pode acompanhar por lá. A cidade é pequena, mas tem Uber? Caldas Novas, sim, né? Isso, eu não sei dizer aí em Ipameri. Ipameri tem agora, gente, mas Aí. Poxa. Eu vou procurar saber com precisão e divulgar para o pessoal antes de todos chegarem quantas opções a gente tem aqui de transporte. É mais limitado um pouco, mas tem. Viu, Johnny? Você falou um negócio importante aí, só para essa questão dos atletas fazer contato. Eu mesmo, assim, até se tiver alguns aí que estiver nos assistindo agora, ou se ver depois, eu até peço desculpa, porque eu tive muita solicitação de apoio e todas eu passei taísta. Por que eu passei? É porque eu estou estritamente na parte técnica. Então, o pessoal tem pedido, como às vezes o pessoal conhece a gente bastante, ou até tem o contato da gente em grupo, então eu solicitaria que todos que for pedir apoios, informações sobre inscrição, sobre questão administrativa, que solicite ou para a ISTA direto ou para a secretaria. A Liliane, que é bastante conhecida também, ela trabalha comigo lá em Goiânia, ela está na secretaria e ela tem condições de passar todas as informações, porque o que vai ocorrer? Às vezes a pessoa vai me pedir uma informação, eu estou lá no meio da pista lá, colocando ponto, conferindo ponto, primeiro que às vezes eu não vou atender, eu não vou ter essa informação em mãos, então eu solicito que todos que tiverem essa informação, é igual você falou, olhe lá, até o boletim nós colocamos isso aí, ou solicite direto para a ISTA, que ela vai direcionar para alguém, ou solicite para a secretaria. Nós temos 3 pessoas trabalhando na secretaria, em condições de passar todas essas informações aí administrativas. Perfeito. Tem mais algum ponto que a gente precisa abordar? Aqui eu acho que o número de inscritos, né? Eu já vou deixar meu agradecimento, que superou aí nossa expectativa, a gente ficou muito feliz com o resultado. Te agradece a confiança de todos os atletas e estamos trabalhando para oferecer um evento aí de alto nível para todos, que seja muito divertido, que todo mundo saia satisfeito e realizado desse Campeonato Brasileiro. Então, nós tivemos aí, no geral, 564 atletas inscritos no evento, 64 no Trail Wall, 527 no longo, 532 no médio, 420 no sprint. E dentre essa galera, temos 13 atletas do Campeonato Brasileiro de Orientação dos Surdos. Então, nosso agradecimento pela confiança e que vocês se divirtam bastante aí no Campeonato Brasileiro. Da minha parte aqui, Júnior, eu gostaria assim de passar até isso, a mesma coisa que a Issa falou, o agradecimento a todos, porque sem os atletas, né, nós não teríamos um evento, então todos que confiaram, que conhecem o trabalho aqui que o Estado de Goiás tem feito, a própria confederação, né, eu ainda estava no conselho quando a confederação nos confiou de organizar uma etapa, a gente sabe da responsabilidade muito grande. Para você ter uma ideia, agora no mês de abril nós completamos 1 ano e 1 mês que nós estamos direto, porque nós tivemos as etapas do estadual, tivemos o Troféu Cerrado, que é um regional, e estamos fechando com o brasileiro. Basicamente é a mesma equipe, o mesmo time trabalhando, nós até brincando ano passado,
passado, né, Issa? No mês de abril, quando nós temos o Campeonato Goiano, nós falamos assim, olha, isso aqui é um treinamento para o brasileiro. Aí nós fizemos um acordo lá que nós íamos terminar o Goiano, faríamos o TCO que foi em Goiânia, o Troféu Cerrado, e paralelo com isso nós estávamos trabalhando com o brasileiro. Então, quando vocês verem todos da equipe organizadora, que muitos vocês não conhecem, mas vocês vão ter o pessoal trabalhando, vocês podem olhar para eles e falar assim, ó, esse pessoal está há 13 meses trabalhando em evento, e até os próprios familiares nós, né, eles têm falado, poxa, agora vocês vão dar uma descansada, nós vamos terminar o brasileiro, nós vamos. Então, assim, nós estamos com uma equipe muito boa, nós pegamos um reforço muito bom para o brasileiro na parte da apuração, que é o Luciano Oliveira, né, e é uma pessoa que não só está nos ajudando, né, Ister, na parte da apuração, mas ele tem uma bagagem, ele é um professor, um estudioso também da orientação, né, então Oliveira foi um reforço muito grande para nós, né, e fora a equipe que nós já estávamos juntos, né, a equipe se conhece bastante, que desde o Goiano do ano passado, que foi exatamente no mês de abril, nós estamos trabalhando juntos, trabalhando no TCO, e se Deus quiser vamos fechar aqui no Brasileiro. A gente sabe que terão uma ou outra coisa que vai ter falha, principalmente, né, Issa, a parte administrativa, porque a parte administrativa, Júnior, até para os que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, a parte administrativa, ela depende muito de finança. Então, muitas vezes, a gente tem que cortar muita coisa, porque nossas finanças não suportam. E nós não podemos terminar o evento com dívida, né? Então, na parte administrativa, pode ser que tenha uma ou outra, né, isso é alguma deficiência. Na parte técnica, nós fizemos de tudo para que o atleta saia 100% satisfeito. Podem ocorrer erros ou falhas? Podem, mas nós fizemos de tudo para que isso não aconteça. O mapa nós já tínhamos feito ele há um bom tempo. O Geraldo Paulino, que é de Uberlândia, revisou todo o mapa, né? Isso foi um trabalho de quase um ano ele revisando o mapa. O Marcos Paulino, né, que tem uma experiência muito boa, organizou o campeonato 2018, foi o traçador de percurso, e nós ainda temos a figura do árbitro, né, que é uma pessoa também, né, isso aqui não mediu esforço para nos ajudar, para estar presente com a gente o tempo todo, fora a própria CBO, né, o Gils constantemente entrando em contato. Então, assim, ó, para resumir, né, e para concluir minha fala, a gente sabe da dificuldade da orientação, mas graças aí à confederação, a esse pessoal que está trabalhando aí, aos atletas, a todos aí, que eu sempre falo assim, ó, cada um pode fazer seu mapa, né? Quem vai estar lá cuidando das crianças no KID, ele está fazendo o mapa que ele pode fazer, ou seja, auxiliando. Então, acho que aí, por isso que a orientação está dessa forma, que nós continuamos nessa luta, né? A dificuldade não é só na orientação, em todos os outros esportes tem dificuldade, em todas as outras áreas tem dificuldade, os desafios são constantes, né? E os desafios são muito grandes. Se uma empresa privada hoje eu estou trabalhando numa empresa grande, privada, é até a empresa que está patrocinando o evento. Eu trabalho no grupo Lagoa Parques e Hotéis. É uma empresa com 1.000 colaboradores diretos. Se a gente enfrenta muito desafio, muita dificuldade, é uma empresa privada que visa o lucro. Como que nós do terceiro setor não vamos enfrentar dificuldades, né? Se nós trabalhamos, a maior parte é só para cobrir as despesas. Então, com isso aí, eu agradeço a todos de uma forma geral, né? Te agradeço, Júnior, pela oportunidade aí, e se Deus quiser, nós teremos um excelente evento. Pessoal, eu acho que nosso objetivo foi alcançado, viu? Que a gente, sem muito enrolação, a gente conseguiu ser direto, dar para os nossos atletas as informações principais. Lembrando, o boletim é o norte. Primeiro, leia o boletim, vai ter mais informações lá, mais detalhadas, lista de partidas. Já está tudo perfeito. Eu vi lá, já está tudo perfeito. Lista de partida, horários. Então, atente aos horários, atente a tudo. Os grupos, a gente vai liberar os grupos já. Para quem ainda não entrou, a gente vai dar aqui o link, aqui o QR Code, para quem não entrar, poder entrar nos grupos, já fazer parte, de ter mais informações extras, direto da organização. E com isso, acho que vamos quem tiver mais dúvidas também, pode mandar aqui no chat, aqui, que depois a gente coleta tudo e encaminha tudo aqui para a organização, que depende da administração, que agora vai começar a correria. A última semana é a correria final, aquela parte boa do evento. Então, pode deixar que eles, no tempinho deles, eles vão tentar respondê-las. Vamos agora, então, para nossas palavras finais. Vamos dar... O bom que o Alvin já está aqui, você já pode fazer aquela despedida aqui.
Sim, mais uma vez aqui eu reforço, né, essa parte que eu falei aí, eu reforço o agradecimento de todos, né, da CBO pela confiança e a Confederação, de há mais de um ano atrás nos depositou essa tarefa, todos aí da Confederação que nos apoiaram, ao nosso árbitro aí do evento, a todos da comissão organizadora, né, nós estamos com um time aí basicamente mais de 40 pessoas, né, há um ano que nós estamos trabalhando junto, e aos atletas, né, e podem ter certeza aí que nós fizemos de tudo para proporcionar a esses atletas aí o melhor, né? E vamos pedir ao Orientista Supremo aí, né, que nos permitam ter um excelente evento, que todos vão embora bem satisfeitos. Eu faço das palavras do Alvin as minhas, então reitero aí todos os agradecimentos. Eu digo que a orientação, até pegando o gancho com o que o Xavier falou lá no início, né, 99,9999% de pessoas maravilhosas. Então, pessoas maravilhosas aí na direção do esporte, atletas, a nossa comissão organizadora, eu não tenho nem o que dizer, porque são também pessoas incríveis, extremamente generosas, e o nosso esporte ele está aí por conta de cada um de nós aqui. E a gente tem que tentar só, então, esquecer aquele 0,0001, né? E focar no que deu certo. A gente fica à disposição de todos para esclarecer qualquer dúvida, dar qualquer orientação. Júnior, obrigada pela oportunidade e vamos nos falando então. O Cambor está aí. Tá mudo, Júnior. Olha aí, no finalzinho, eu tô até esquecendo, já o problema do último ponto, já tá no último ponto, já não sabe se orientar direito. Então, pessoal, já estamos aqui no nosso final. Muito obrigado por tudo. Todas as dúvidas que estiver aqui, a gente vai passar aqui para a organização, então em breve eles vão conseguir responder ali nos grupos, nas redes deles. Eu vou pedir para todos, tudo que for postado, tudo que for fotografado, marque a CBO, marque todo mundo, porque a orientação precisa ser vista, principalmente nas nossas redes. Então, marque, publique, faça tudo aí, que isso ajuda muito o esporte. Tá ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Eu vou estar aí no Cambó também, então com certeza vai ter algumas transmissões ao vivo lá, vai ter alguns bate-papos então. Então, todo mundo vamos se encontrar aí, tá ok? Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, um abraço.